Bem-vindos a mais um episódio do AgroConnect, Agricultura do Futuro, um videocast da Forbes Portugal em parceria com o Global AgriForum. Neste espaço, exploramos o agronegócio como motor de inovação e cooperação no espaço lusófono. Hoje, o foco recai sobre o combustível de qualquer motor, o capital. Vamos debater o financiamento do agronegócio na lusofonia, analisando como transformar desafios geopolíticos em oportunidades de investimento. Para este debate, contamos com 3 convidados em destaque. No estúdio temos Manuela Nina Jorge, presidente da Caixa Agrícola de Mafra e da Agrimutu e também cofundadora da Agrogés. Bom dia, bem-vinda. Bom dia. Quer que eu explique um bocadinho o que é que são as instituições onde trabalho, não é? Sim, quero saber um bocadinho mais de si. Pronto, portanto, eu tenho várias vertentes e, aliás, as instituições onde trabalho demonstram isso. Portanto, a minha formação é de Agronomia e de Economia Agrária, depois tirei o MBA de Finanças e tive a sorte de conseguir, das instituições onde trabalho, poder refletir este meu know-how e esta minha competência, porque junto o know-how de agroeconomia com o know-how de finanças. E isso permite potenciar para os meus clientes essa competência. Nas instituições financeiras, portanto na Caixa de Mafra, onde estou a fazer os empréstimos e o financiamento, consigo fazê-lo de uma forma diferenciadora, porque sei exatamente quais são as necessidades que o setor tem em termos financeiros. Com que tipo de carência, com que tipo de empréstimos é que cada setor do agronegócio precisa e, portanto, acho que faço de uma forma diferenciadora que os outros bancos não o fazem em Portugal. E consigo, e isso está-se a notar, de uma forma diferenciadora e de uma forma que nos últimos anos tem distinguido e tem conseguido diferenciar projetos que estavam com dificuldades financeiras por terem financiamentos mal feitos pela outra banca e, portanto, eu acho que tem sido bastante importante para o setor. E o seu conhecimento e experiência a dar aqui um contributo muito importante no setor, lá está. Exatamente. Connosco em estúdio temos também Vasco Nunes, seja bem-vindo, Senior Country Officer na IFP, também do Banco Mundial para Angola. Seja bem-vindo. Gostávamos também de conhecê-lo um pouco mais, Vasco. Bom dia, Ana. Obrigado pelo convite. A IFC, parte do Banco Mundial, Angola. Eu também sou agrónomo, sou o segundo engenheiro agrónomo do painel, licenciado também no ISA, mas trabalhei praticamente toda a minha vida em África e em países lusófonos. Portanto, já fui agrónomo de produção, já trabalhei em bancos de microfinanças, já trabalhei em trading, numa empresa de trading grande. E agora trabalho no IFC. Durante muito tempo no IFC o meu foco era o desenvolvimento justamente do agronegócio na África subsaariana, com foco na África lusófona, mas não só. Trabalhámos um bocadinho em Moçambique, em Angola, marginalmente na Guiné-Bissau, um pouco por toda a África subsaariana. E agora estou baseado em Angola e muito mais dedicado ao desenvolvimento do setor privado em Angola. Vasco, muito obrigada. A nós junta-se um convidado que está em Angola. Estou a falar de José Carlos Costa, diretor de agronegócio do BFA. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Meu nome é José Carlos Costa, como já disse. Eu tenho formação nas áreas das ciências econômicas. Formei-me em economia, depois tive uma pós-graduação nas áreas dos mercados financeiros. Depois de iniciado uma carreira na consultoria corporativa, há mais de década e meia que me juntei ao BFA, que é um banco comercial entre os líderes, digamos assim, no setor financeiro angolano. E no BFA já passei por várias áreas, depois de ter iniciado numa área de assessoria empresarial e muito uma espécie de um embrião de banca de investimento que o banco tinha iniciado naquela altura. Depois transitei mais recentemente para as áreas de crédito, onde passei alguns anos, e mais recentemente passei a liderar a equipa do agronegócio. É uma direção relativamente nova, o banco decidiu ter uma área dedicada ao agro em 2018, porque entendeu que tem muitas especificidades e isso demandava
criar uma capacidade interna para responder precisamente às coisas específicas da agricultura e da pecuária. De lá para cá tem sido uma evolução de aprendizagem, com necessidade de reforço, e o banco sempre entendeu que é necessário construir parcerias para conseguir levar o agro àquilo que o banco ambiciona, e nesse período fomos sendo, digamos assim, desafiados a fazer mais, e percebemos logo que era preciso termos gente a fazer, que já faz isso há mais tempo connosco. E temos também estado a construir uma relação com o IFC nesse sentido, e estamos aqui disponíveis para ajudar a perceber um pouco da situação do agro e do que é que nós esperamos que seja no futuro próximo. Muito obrigada pela sua apresentação e por nos ter dado a conhecer aqui ao nosso painel. Manuela, comece justamente por si. Como caracteriza a dinâmica do investimento no setor agroalimentar? Sim, senhora. Eu há bocado não falei na Agrimut, que é a empresa, que é a federação que também sou presidente e que represento, e que é muito importante porque é a federação que representa as 5 caixas agrícolas independentes do sistema, que são caixas que estão próximas dos seus clientes e que são cooperativas de crédito e que são muito relevantes nas regiões onde estão e que têm a proximidade por conhecer os clientes e fazer o fato à medida, e que ainda têm mais essa proximidade para além de conhecer o negócio, que eu há bocado refleti no conhecimento do agronegócio, que tem a proximidade do cliente e que atendem cada cliente de per si, e portanto ainda dão essa importância e essa relevância que é muito importante no setor financeiro. E, portanto, que ainda potenciam e alavancam essa problemática financeira. Agora, voltando para a questão que me pôs, que é muito importante. Olhando essencialmente para o nosso país. Olhando para o nosso país e tendo eu a tal costela de consultoria, porque eu também sou a cofundadora da AgroGés e continuo com essa costela e continuo a acompanhar o setor, estava aqui a referir há bocadinho, fui trabalhar os números, porque eu não gosto de falar em questões sem ter a base por trás. Então fui olhar para as contas económicas para ter concretamente a verdadeira metodologia, para ter a certeza dos números que estou a dizer. Para falarmos de factos. Para falar de factos. E então o que é que verifiquei? Fui verificar que, através do valor da formação bruta de capital fixo, que é o valor do investimento que as contas económicas nacionais portuguesas refletem a valores reais, para retirar o valor da inflação, para não estarmos a comparar valores ao longo do tempo diferentes, e verifiquei que o valor dos últimos anos, média anual, tem sido na ordem de 1,2 mil milhões de euros anuais em Portugal. Portanto, que é um valor que é o valor do investimento que tem acontecido em Portugal. Mas, que é importante, a dinâmica tem sido relevante, nós temos percebido que tem havido uma dinâmica forte, e eu queria perceber se essa dinâmica, e achamos todos que tem sido excelente, e depois já vamos ver porquê, mas não foi aquilo que eu esperava, a melhor dinâmica desde sempre do setor. E então, primeiro ponto, em 2021, portanto, em 2021 foi de 1,4 mil milhões de euros. Portanto, o último número que eu tenho para a formação bruta de capital fixo é de 2024, é de 1,2 mil milhões de euros e, portanto, abaixo do maior valor de 2021, que é de 1,4. Portanto, está a decrescer. Portanto, primeiro ponto, decresceu nos últimos 3 anos. E suponho, desculpe interrompê-la, suponho que acho que não seja uma situação que agrade particularmente ao setor. Não agrada. Portanto, decresceu, primeiro ponto. E, portanto, que os fundos, isto não tem a ver só com os fundos que vêm, porque tem vindo muito capital que não tem a ver com fundos públicos, não tem a ver com a Comissão Europeia, tem a ver com fundos de pensões, tem a ver com outras questões que depois já vou explicar, e isto tem a ver com registros das contas económicas dos investimentos todos que têm sido feitos no setor. Portanto, primeiro ponto. Segundo ponto, fui verificar em uma série mais longa, e só para vocês terem noção, quando nós entramos na Comunidade Europeia, nos primeiros 15 anos que entramos na Comunidade Europeia, o valor que tinha havido em termos anuais, valores reais, chegou a ser 2 a 3 mil milhões de euros. Portanto, o dobro, mais do dobro que foi neste último ano. E, portanto,
nós estamos com a ideia de que o setor está vigoroso e com uma dinâmica enorme, mas de facto está menor do que daquilo que devia ter sido. E, portanto, não tem sido acompanhado da maneira que devia ter sido. E a preocupação é grande porque os fundos, vocês têm ouvido dizer, e tem acontecido, vão ser reduzidos e a agricultura vai ser menos apoiada, e a preocupação ainda maior é que, com o fundo de coesão que foi criado, vai ser retirado para a agricultura um valor de apoio, de fundo público, substancial. E, portanto, o apoio vai ser menor e o investimento vai ser menor. Mas depois o que é que eu fui ver também? A nível regional, as diferenças são significativas. E, portanto, nós, no Alentejo, percebemos que há, de facto, um grande investimento e pensamos, o Alentejo deve ter, com certeza, uns números diferentes. Mas depois, o que é que acontece? Vai olhar para os números. Eu fui olhar para os números e fiz isto para as várias regiões das NUTS 24 do país, das NUT 2, e embora eu pensasse que o Alentejo, então, vamos ver o que é que aconteceu, e evoluiu de uma maneira provavelmente substancialmente diferente, só para vocês terem noção, em valores reais, o Alentejo, por exemplo, no ano 2000, teve anualmente 500 mil milhões de euros de investimento e, por exemplo, agora em 2023, que é o último ano que eu tenho números, teve 390. Também não está assim tão bem quanto se podia parecer. O que é que aconteceu? Foi uma melhoria substancial, porque tinha tido uma quebra muito grande. Em 2011 estava com 260. Portanto, era uma regressão muito grande num período, o seu pico maior tinha sido em 2000, com 500 mil milhões de euros, decresceu até cerca de 260 milhões de euros, em termos reais, de 2012, depois teve uma subida até 390 milhões de euros, que foi agora. E, portanto, nós notamos que agora houve uma dinâmica que fez melhoria, mas que ainda não atingiu os valores melhores que tinha havido na primeira fase. Pronto, e, portanto, isto é um aspecto que eu quero dizer, dinâmica há uma melhoria significativa nos últimos anos, mas não retomámos aquilo que aconteceu nos primeiros 15 anos da entrada da adesão da União Europeia, e há algumas regiões com quebras substanciais. Depois há outras em que há aqui uma surpresa positiva. A região de Lisboa, que tem menos agricultura, teve um aumento, está com 122 mil milhões de euros por ano, que são valores maiores do que nos primeiros 15 anos. Portanto, Lisboa é uma região que tem melhorias. Depois tem aqui, o que é que se pode ver aqui também, por exemplo, a região do Norte, contrariamente ao que eu achava, está com valores parecidos com o que tinha tido nessa primeira quinzena, portanto não teve assim esse corte tão grande. Há uma quebra na região do Centro, portanto há aqui coisas que eu acho que devemos tirar partido delas, e eu até pensei agora, depois disto, olha, eu vou fazer um artigo interessante relativamente a isto. Os Açores é uma região positiva que tem tido um investimento significativo, portanto eu acho que podemos fazer aqui umas diferenciações significativas. E depois fiz outra coisa que eu acho que também é interessante, que é valores por hectare de superfície agrícola útil. O que é que tem, em média, no último triênio, o que é que se tem investido pelas várias regiões para perceber? E, por exemplo, é claro que o Alentejo fica prejudicado porque tem uma superfície agrícola muito grande e, portanto, quando olhamos para a região do Alqueva, que é a região de regadio, isso seria muito diferente, não é? Portanto, estamos aqui a prejudicar o Alentejo porque estamos a comparar uma região que tem uma área muito superior. No Alentejo temos com 173 euros por hectare de investimento nos últimos 3 anos, em média, e temos aqui, por exemplo, a região de Lisboa com 3.800, que é que tem mais, a região da Madeira com 1.700, a região da Península de Setúbal com 1.200, a região do Oeste e Val do Tejo com 730, e, portanto, e outras regiões com 400, 300. Portanto, há aqui valores diferentes. Portanto, há dinâmica nos últimos anos. Houve melhoria, mas há uma tendência para uma digressão e há uma preocupação no horizonte e há uma nuvem por cima. Depois não vou falar mais, porque depois na próxima pergunta que me vai fazer, vai-me dar a possibilidade de eu descrever alguns dos aspectos que também são relevantes para eu depois explicar o perfil dos investimentos, dos investidores e porquê, etc. E, portanto, não vou me alongar mais.
Mas, portanto, há aqui um pequeno resumo do que é que eu acho relativamente às dinâmicas. Percebemos então que há uma regressão e, portanto, há muito espaço ainda para evoluir. Há espaço para evoluir. O que é que eu posso dizer é que têm sido feitos investimentos bastante mais tecnológicos, mais digitais, de melhor qualidade do que antigamente se fazia. Isso nota-se. Já temos então a perspectiva da Manuela acerca da dinâmica do investimento em Portugal. Queria saber do seu lado, Vasco, o que pensa, como caracteriza esta dinâmica do investimento no setor agroalimentar, mas agora focando na África lusófona? Eu, se calhar, eu vou dar uma visão geral das dinâmicas dos vários setores e das particularidades, e depois, se calhar, vou deixar ao José Carlos para aprofundar Angola, porque ele é muito mais... Ele está lá, não é? Ele está lá. Eu também estou, mas... Não, é assim, nós, se calhar, só para complementar a minha apresentação, obviamente que o nosso âmbito de trabalho é muito mais abrangente Claro. e em mercados emergentes, portanto... é uma dinâmica bastante diferente. O IFC é uma instituição financeira para o desenvolvimento, portanto é o braço privado do Banco Mundial. Portanto, nós somos entre um banco e um fundo de investimentos, mas muito focados no desenvolvimento. Trabalhamos em todos os setores, desde o setor financeiro às infraestruturas, ao setor real, e a agricultura é praticamente o nosso maior foco e onde nós conseguimos maximizar o nosso impacto. São das transações, se calhar, mais desafiantes, porque são mais fragmentadas, é um setor, obviamente, que comporta muitos mais riscos, mas acho que é o setor do coração do IFC, nomeadamente na África subsaariana. Portanto, nós vemos a dinâmica do setor ainda relativamente incipiente em todos os países da África lusófona, mas com tendências de crescimento em todos eles, ancoradas pelo crescimento demográfico, por algum desenvolvimento económico destes países e aumentos de PIB e de população que obviamente geram procuras internas e em alguns casos também com boas oportunidades para a exportação e vemos o surgimento se calhar ainda são casos relativamente isolados, mas casos que são faróis de boas práticas e de sustentabilidade do negócio agrícola. Eu diria agora, tentando falar um pouco pela rama, mas especificamente dos países, Angola viu uma alteração extraordinária e dramática nos últimos 5, 6, 7 anos no setor agrícola, muito capital a voltar-se para o setor, muitas empresas que se dedicavam a outros setores a dedicar-se à agricultura, um câmbio total peço desculpa, não veio do espanhol, uma alteração radical da capacidade de processamento agroindustrial em Angola. Angola, naturalmente, ao início importava todos os produtos acabados. Neste momento, em virtualmente todos os setores, o José Carlos corrigir-me-á, existe sobrecapacidade e autossuficiência do ponto de vista do processamento. Foi muito rápido, porque, de facto, as empresas integraram esta parte industrial muito rapidamente, porque, de facto, estão ancoradas numa fortíssima procura. E agora o próximo desafio é a produção primária de produtos para alimentar todas aquelas fábricas. Acho que a banca e o BFA, provavelmente o melhor exemplo disso, também está relativamente mais voltada para a agricultura, obviamente com os seus desafios, e o IFC, obviamente que tenta apoiar o setor em duas grandes frentes, através de investimentos diretos em empresas, portanto, as empresas que têm escala para absorver um investimento do IFC, que são investimentos de relativa monta, diria, se calhar aqui para deixar um valor indicativo para o mercado, é difícil o IFC investir menos de 10 milhões de dólares num negócio, mas para nós estes investimentos são catalíticos porque criam ecossistemas de empresas à volta, de prestadores de serviços, de pequenos e médios agricultores e comerciantes que podem vender às grandes unidades processadoras, mas nós também investimos no setor através da banca. Portanto, nós, ao investirmos na banca, depois a banca faz investimentos setoriais e, obviamente, que o agronegócio e o investimento em pequenas e médias empresas é fundamental também na nossa seleção de apoio à banca. Moçambique é um país que tem uma economia muito mais pequena, tem muito menos poder de compra, mas tem dado algumas provas de estar bem orientado para os mercados de exportação. Também tem uma situação geográfica extraordinária que põe ser muito mais competitiva com os mercados asiáticos. Está a começar a dar provas na produção de fruta,
castanha de caju é uma cultura interessante que eu depois irei cobrir numa das próximas perguntas, porque vemos algumas movimentações interessantes entre países da África lusófona. É um país que beneficia também de ter muita terra arável e muitas excelentes condições edafoclimáticas. É mais desafiante, mas mais uma vez nós vemos tendências positivas no desenvolvimento da agricultura moçambicana em relação àquilo que era, e vemos maior apetite para investimento agrícola. A Guiné-Bissau e Cabo Verde são países de muito menor dimensão, mas a Guiné-Bissau é uma das potências mundiais da produção de castanha de caju, e vemos algum interesse de poucos players em aumentar o processamento da castanha, porque tradicionalmente o país exporta castanha em bruto, portanto acrescenta pouco valor, mas existe muito espaço para se fazer grandes investimentos no processamento, assim a política e a estabilidade o permitam. Não é? E Cabo Verde, apesar do pouco potencial agrícola e da pequena dimensão territorial, acho que pode beneficiar muito de dois aspectos. Um que a Manuela referiu, que é a questão tecnológica e aumentar ao máximo a tecnicalidade e a eficiência da agricultura, e a indústria turística. Nós vemos uma tendência, e o IFC tem estado envolvido nessa discussão, de que os hotéis acabam por consumir muitos produtos e querem virar-se para o sourcing local. Obviamente que nunca vai ser ao longo de todo o espectro de produtos que importam, e não vai ser na magnitude que a hotelaria precisa, mas de facto há um elemento ali de criação de mercados que pode ser aproveitado e acrescentar valor ao Cabo Verde e, obviamente, à fixação de populações. Muito bem. José Carlos Costa, agora queria saber qual a sua perspectiva sobre então a caracterização da dinâmica do investimento no setor agroalimentar, naturalmente, fundamentalmente em Angola. Muito bem. Olhando aqui para o setor de produção primária, não é? Eu diria que o tipo de investimento e o tipo de investidor podem ser definidos pela sua dimensão, e nós temos um grupo muito grande de pequenos produtores, que em termos de números, digamos assim, são a maioria. Depois temos um grupo menor de grandes produtores, e existem algumas características muito diferentes entre eles, não é? Os pequenos produtores, por norma, têm áreas de exploração ou áreas efetivas de produção muito menores, fundamentalmente porque também têm menos acesso a capital e menos acesso ao conhecimento, e há uma lacuna no setor agrícola angolano, que é a inexistência de um sistema de extensão rural funcional, que seriam basicamente técnicos de instituições públicas disponíveis para apoiar a produção e torná-la mais produtiva, né? E o acesso ao conhecimento técnico ainda é caro. E esses pequenos produtores, por norma, têm níveis de produtividade muito, muito, muito baixos. A utilização de insumos de qualidade também não é, não é a melhor, mas depois temos os grandes produtores, que estão numa situação diametralmente diferente, que têm mais acesso a capital, ou ainda assim com algumas restrições, não é? Ele não é infindável, e por isso mesmo também têm mais acesso à tecnologia, têm mais acesso a profissionais qualificados, muitas das vezes recorrem à contratação de expatriados, nomeadamente do Brasil, de Portugal, da África do Sul e até de países da Ásia, como recentemente temos estado a ver uma tendência de profissionais da agricultura vindos da Índia ou até da China. E por norma, isso resulta em níveis de produtividade muito, muito maiores, até porque também o capital emprego nessas propriedades também é muito diferente, e a escala em que eles exploram é distinta, e há uma preferência pela cultura de grãos, que tem grande consumo. No caso particular do milho, por exemplo, em Angola, ao contrário da realidade europeia, não é necessariamente uma cultura exclusiva ou quase exclusiva para a produção de ração para os animais, mas eu diria que boa parte é para satisfazer necessidades de consumo
humano, porque o consumo de fungos, que é a base de farinhas, tanto de origem cereal ou de tubérculos, é ainda assim muito grande, e há essa pressão também de se produzir mais ração para se aumentar a produção animal e proteína. E depois os pequenos produtores tentam dedicar-se em produções mais simples, os feijões, algum cereal, algum tipo de fruta que também tem tensão menor, e isso depois diferencia o nível de investimento necessário, não é? E o Vasco mencionou a dinâmica demográfica que coloca aqui alguma pressão, a necessidade de se aumentar a oferta de alimentos, tanto os de produção primária como os transformados. Há esse terceiro grupo de investidores que estão mais dedicados ao processamento dos produtos agrícolas. Há ainda muito do que é transformado, que vem com matéria-prima importada, e existe também esse movimento de substituição de matéria-prima importada com produção ah, local, e basicamente é isso. Nós queríamos distinguir os perfis a nível da produção primária, os pequenos, depois temos os de maior dimensão, e na ponta temos os que processam alimentos também, que acabam por complementar o ecossistema que se quer construir. Manuela, vale a pena também olhar para o perfil dos projetos investidores. Como desenha este perfil, olhando novamente para Portugal? O perfil dos projetos mudaram imenso, porque os projetos passaram a ser muito mais tipificados. Ou seja, Isso tem vantagens e tem inconvenientes. Tipificados no sentido de todos eles quase iguais. Iguais, olival em cepe com as mesmas variedades. No caso dos regadios do sul, de grande dimensão, amendoais também intensivos com variedades semelhantes, que depois até vieram a se tornar problemáticos em alguns casos, porque variedades sensíveis à tranquinose. Sistemas de rega altamente tecnológicos e evoluídos, bons, com poupanças de água muito significativas, com bastante tecnologia digital, também muito boa para melhorias de poupanças de custos e de eficiências. Bastantes preocupações de eficiências energéticas e de questões todas que têm a ver com o clima. Bastantes projetos de abacate, projetos de citrinos, de tangerinas, etc., no caso dos grandes regadios e dos projetos de grande dimensão. Eu digo que algumas questões problemáticas, porque também passam a ser questões de monocultura com riscos grandes, porque quando aparece uma praga ou uma doença ou uma coisa qualquer, acaba por ser atacado em grande quantidade e não haver manchas de proteção, que eu acho que podia ter sido previsto, que no Atranquenose aconteceu, e depois que essas variedades tiveram que ser arrancadas no amendoal e passado a trocar por outras. Passou só exagero, são coisas à portuguesa, que é 880, eu acho que isso aconteceu. E depois, portanto, coisas positivas e negativas, e eu acho que houve uma questão que também não se preveu muito, questões de territorialidade, diversidade e de regionalidade, ou seja, um bocadinho também à administração pública portuguesa, é fazer o que dá menos trabalho, e portanto standardizou-se tudo e não se diferenciou questões regionais, que foram muito importantes. Portanto, eu acho que se perdeu muitas coisas portuguesas necessárias de se manter. Que eu acho que era importante em duas vertentes, em duas velocidades, que se mantivessem, porque não faz sentido deixarmos de ter aquilo que era nacional e necessário que existisse. Ao mesmo tempo, era preciso que o território se mantivesse em algumas regiões em que é difícil fazer esse tipo de cultura. E, portanto, quando há falhas de mercado que não existem, é para isso que existem os fundos públicos. E isso não foi garantido nem foi mantido. E, portanto, algumas regiões perderam a possibilidade de ter investimentos que precisavam de apoio. Esses sim, é que precisavam mesmo de apoio, porque os outros seriam feitos mesmo sem apoio. E, portanto, eu acho que os projetos foram muito monocultura, muito apoiados naquilo que era o fácil e era o óbvio. E não se inventou
e inovou naquilo que era o difícil e aquilo que era o que se tinha que fazer nas tais falhas no mercado e naquilo que era preciso. Portanto, o perfil dos projetos foram estes que eu estou a dizer, inovadores sim, em culturas importantes sim, competitivas sim, mas eram esses que se calhar não precisavam do apoio dos fundos públicos. Não se fez o trabalho da administração que era naqueles que se precisava Efetivamente, fazer. demais. Exatamente, da racionalidade, e que é para esses que existem os fundos. Portanto, isso não se fez em Portugal. Desculpem estarem a dizer isto, mas eu tenho que dizer aquilo que eu acho. Na minha opinião, não se fez. E não se fez as diferenças regionais. Mantiveram-se padrões iguais para as regiões todas. Quando há regiões do norte com parcelas pequenas, em que fazer uma Sorriba não tem o mesmo custo que fazer nos outros sítios. Portanto, os projetos são difíceis de serem feitos em regiões em que as coisas não são as mesmas. Portanto, o perfil dos projetos é isto. Investidores. Investidores também há investidores a várias velocidades. Há empresas profissionais grandes para estes projetos que eu digo, que foram importantes e fazem aquele trabalho que em Angola e nos países da África serão importantes para substituir a extensão, que em Portugal também não houve, desapareceu. A extensão em Portugal não houve, e estas empresas que trouxeram a tecnologia vinda de fora, também em Portugal, foram importantes porque fizeram o trabalho de extensão, vieram explicar e mostrar como é que se fazia. E em Portugal ninguém sabia fazer o olival em cepa. Aliás, em 2004 a Agrogés foi com o Ministério da Agricultura mostrar o que é que se fazia em Espanha de olival em cepa, para que eles percebessem e dissessem que sim, senhora, se podia fazer em Portugal. Que na altura não se podia, não era possível, não era permitido. Conseguimos trazê-lo, mas passou-se do 8 para 80. Sim, senhora, pode-se fazer, mas agora pode-se fazer a Lagardère. Portanto, não é isso, não é assim, não é o 8, não se passa do 8 para 80, nós passamos. Esse trabalho é importante, eu acho que nos países da África seria assim que eu acho que podia-se ultrapassar um bocadinho a extensão, que é trazer as tecnologias e as produções que existem, feitas já com umas tecnologias evidentes, necessárias, que se adaptassem depois com o know-how que lá está para as regiões africanas. Isso era uma forma de o fazer. Fez-se em Portugal isso, tanto nestas todas que eu estou a dizer, nos amendoais, nos olivais, nas tangerinas, sem caroço, até que tens variedades patenteadas, etc, etc. Isso foi o que fez evoluir estes projetos. Os investidores, há esses profissionais, há depois a outra velocidade dos agricultores familiares, das pequenas regiões, esses que eu acho que não foram apoiados condignamente, pelos motivos que eu já vos expliquei, e portanto isso falhou em Portugal. E depois vieram os fundos de investimento com um papel muito importante, sobretudo os fundos de pensões, de canadianos, americanos, etc., que tiveram um papel importante. Porquê? Porque encaixam perfeitamente naquilo que a agricultura também precisa, porque é o longo prazo, capital paciente. Exatamente, e não tem a necessidade de ter as rentabilidades altas, tem a necessidade de aquilo que a agricultura precisa, que é as rentabilidades que não são precisas ser especulativas, são as rentabilidades que a agricultura oferece de longo prazo e que se encaixam perfeitamente e que ajudaram a desenvolver muito a agricultura nestes projetos de grande dimensão. O que é que nós precisamos e que falta é tal que digo, que é as falhas de mercado e o trabalho que a administração não fez para aquilo que mais ninguém consegue fazer. Isto é que falta no perfil dos projetos e no perfil dos fundos públicos que tenham que vir completar. Portanto, aqui no resumo é um bocadinho isto. Vasco, a Manuela identificou aqui alguns pontos que precisam de ser trabalhados. Na sua perspectiva, como é que caracteriza então o perfil quer dos projetos, quer dos investidores, mas na África lusófona? Ok, ainda bem que a Manuela falou de extensão, porque é uma coisa que nos é muito cara e que tentamos apoiar bastante. Mas um bocadinho também como o José Carlos já aludiu, depende um bocado dos países. Eu acho que em Angola vemos projetos de grande escala empurrados pelo comércio e pela indústria. Portanto, o comércio, numa primeira fase, deu-se conta que tinha que industrializar-se a montante e agora está-se a dar conta que tem que produzir a montante dessas fábricas. Portanto, nós vemos uma grande pool de projetos agrícolas a ser ou fomentado, ou apoiado, ou mesmo com investimentos diretos em produção primária para alimentar a indústria. Portanto, são projetos muito intensivos em capital, de grandes áreas, e que estão a transformar, pouco a pouco, a paisagem angolana
e acho que, dependendo das culturas, mas está-se a criar ali uma infraestrutura de base que vai permitir à Angola, no curto, médio prazo, dependendo das culturas, atingir alguma suficiência e depois até capacidade exportadora. E acho que a capacidade exportadora vir rápido é muito importante, porque vai aguçar o engenho e vai ser uma grande fonte de eficiências e de excelência na produção. Portanto, este é um tipo de projeto que se vê muito mais em Angola que nos outros países, porque existe capital e existe de facto esta industrialização. E o perfil dos investidores normalmente são empresários não originalmente ligados à agricultura, que veem a oportunidade e que também... Acho que há uma dimensão política, mas também psicológica no investidor angolano, em que quer contribuir para o desenvolvimento agrícola. Então vê-se muita gente a diversificar do real estate, dos transportes, da construção civil. Há muita gente que faz este tipo de investimentos agrícolas. Portanto, são pessoas que têm alguma paciência e também não querem ter aquele rendimento especulativo, como disse a Manuela. A Angola já teve esses tempos, agora acho que está-se a focar e alguns destes investimentos estão a moralizar-se. Eu se calhar falaria de outro tipo de projeto, se calhar mais abundante em Moçambique, e é onde Moçambique, também existem excelentes casos em Angola, por acaso, mas Moçambique tem uma maior tradição nestes projetos que assentam na extensão e na procura hiperfragmentada de pequenos produtores rurais. E isso é uma coisa que para o IFC conta muito, e é um tipo de projeto para o qual nós temos muito investimento com alguma concessionalidade. O ângulo do desenvolvimento é importante, portanto, é uma maneira de investir que pode ser relativamente eficiente, em que se investe muito menos na produção, mas muito mais no estabelecimento de redes de extensão e de redes de aprovisionamento de pequenos produtores. E existem excelentes exemplos de eficiência em Moçambique. Acho que até vai haver um podcast sobre isso, sobre o algodão, num futuro próximo, que é um exemplo de excelência. Mas acho que Moçambique tem bastante a ensinar a outros países da África lusófona na maneira como gerir grandes pools de produtores espalhados no espaço e de que forma é que se pode apoiá-los a produzir mais, melhor e a ter economias de escala nas cadeias de valor. Este tipo de investidor em Moçambique, obviamente, que carece de músculo financeiro, a procura é menos agressiva, mas é um tipo de projeto para o qual nós estamos muito dispostos a apoiar, e todas as indústrias e empresas que tenham interesse em saber mais sobre isso, acho que o IFC é uma porta certa. Ou seja, onde bater. Genericamente deixa aqui um retrato positivo acerca dos projetos e dos investidores na África de que estamos aqui a falar. Sim, existem muitos desafios, não sei se vamos ter tempo, porque é uma das próximas perguntas, mas acho que vemos uma tendência positiva e de crescimento. Agora quero saber qual é o ponto de vista do José Carlos, novamente focando em Angola. Como caracteriza então o perfil dos projetos e dos investidores? Sim, dando continuidade, né, ao que eu já tinha dito e um pouco também colando aqui a exposição do Vasco, o, 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 o setor tem, tem distintos investidores, mas se destacam aqueles que produzem em escala, essencialmente grãos e também algumas frutas tropicais com potencial de exportação, que são muito mais organizados, por norma têm acesso a sistemas de rega, têm acesso à tecnologia, têm operações muito menos sujeitas digamos assim, aos ânimos da natureza, porque conseguiram mitigar com o que a tecnologia já oferece hoje. E depois temos um grupo de produtores que representam um tema social maior, porque a maior parte das pessoas que estão empregadas em Angola trabalham no setor agrícola, e a maior parte delas
são esses pequenos produtores. Cerca de 46% das pessoas com emprego formal, digamos assim, são do setor da agricultura, pecuária e também das pescas. Mas o tema da extensão é de facto um grande desafio, porque essas pessoas, por norma, são, são muito pouco produtivas, e isso depois torna a operação deles também menos comercialmente viável. Há alguns esforços para tentar mitigar esses riscos sem necessariamente se depender do reavivar, digamos assim, dessa extensão rural pública. Há alguns investidores que têm necessidades de ter acesso à matéria-prima e para alimentar os seus projetos industriais, que entenderam que o fomento tem aqui um grande papel, e esse fomento não vem só apenas com a distribuição de insumos, vem muitas das vezes acompanhado com a entrega de conhecimento e melhoria de práticas, e essa tem sido uma tendência tanto de industriais locais. Temos algumas empresas de processamento de alimentos que têm estado a fazer isso já com alguma intensidade, e depois temos também algum interesse internacional para projetos de fomento, designadamente de uma empresa europeia de energia que tem em implementação um projeto de produção de girassol, que, não tendo equipas próprias para entregar tudo o que a produção precisa, muitas das vezes recorre à contratação de conhecimento local para então, junto dos produtores, conseguir com eficiência produzir, no caso, o girassol. Mas depois existem projetos de fomento em várias culturas, o milho, o arroz, e o que já é antigo, muito longe da dimensão que já foi, é o café, né, que sempre dependeu do fomento vindo de agregadores, que vai chegar aos pequenos produtores os meios que eles precisam para continuar a termos café angolano, e, que também está nas prateleiras dos portugueses, porque é o principal destino do café angolano exportado. Muito bem, e porque já nos vamos aproximando a passos largos do final da nossa conversa, vou deixar aqui uma última pergunta e agradeço que sejam sucintos na resposta. Manuela, começo por si. Onde sente que existem os maiores desafios e as maiores oportunidades no ecossistema lusófono? Eu acho que os maiores desafios realmente é na partilha das oportunidades entre os vários países. Um deles, que é o mais fácil e óbvio, é até só nos transportes é logo um. Quando nós temos que os custos de transporte são elevados e os contentores vão para um lado e vão para o outro, podem logo ir cheios para os dois lados. Yeah. E, portanto, essa é logo uma primeira coisa que é fundamental. Outra coisa é, se nós precisamos, por exemplo, de frutos tropicais cá em Portugal e eles precisam de alguns produtos nossos, portanto, é muito fácil de fazer a troca e, portanto, óbvio. Outra é o conhecimento. Claro. Quando nós temos conhecimento e empresas que sabem e que podem partilhar esse conhecimento e ir para os países africanos e vice-versa, poder fazê-lo, poder partilhá-lo, é um valor acrescentado. Portanto, o conhecimento é valor acrescentado e, portanto, se existir uma forma, uma plataforma, o que seja, que se possa criar para que se percebam quais são as empresas que existem em cada setor e o que é o objetivo dessa empresa, que produtos fazem e que tipo de intervenção podem ter uns com os outros, essa partilha de informação, hoje em dia a informação é valor acrescentado. E, portanto, eu acho que é só pôr em contacto as empresas para se poder perceber o que é que entre elas se pode criar como fermento para que isso aconteça. E, portanto, isto que vamos fazer com o Global AgriForum, acho eu, é muito importante para que isso venha a acontecer. E a confiança que isso pode acontecer entre existir essa plataforma e o conhecimento entre as empresas é fundamental. E depois isto que eu estava a dizer, que é a substituição da extensão através de ir para trocando esse know-how com a produção efetiva, a transferência do conhecimento na prática, é a melhor forma de extensão, que é depois copiável. Foi o que aconteceu em Portugal com o Olival em Sebe.
Vieram para cá os espanhóis ensinar-nos como se fazia, e, portanto, nós depois passámos a saber fazer através da transferência das variedades, disto e daquilo, e, portanto, só com adaptações. Portanto, a melhor forma é estarmos no terreno, as empresas que já sabem fazer noutras regiões, poder transferir e adaptar. Partilhar conhecimento. Portanto, e partilhar conhecimento. E, portanto, acho que, havendo as oportunidades e os países lusófonos têm, em termos agrícolas, um potencial brutal. A África tem um potencial brutal agrícola e, portanto, e depois os países como Portugal, estando na Europa, têm tecnologia disponível muito mais fácil. E, portanto, juntando essas duas coisas, a possibilidade da tecnologia e da evolução que nós já temos com a capacidade arável e a capacidade que os países da África têm na produção agrícola, essas duas coisas juntas têm um potencial enorme de ser um valor acrescentado positivo brutal. E os portugueses de gostarem tanto da África, não é? Portanto, eu acho que essas duas coisas juntas, eu tenho lá na minha equipa da AgroGés, quando eu digo que quem quer ir à África, é uma quantidade de pessoas a quererem ir. Fazem fila? Fazem fila. Isso Fazem fila de irem para os É projetos. bom sinal, certo? É bom sinal. E, portanto, juntar estas duas coisas, a capacidade potencial de produção da África com o know-how que existe na Europa tecnológica, eu acho que isto vai dar um fermento enorme e um grande potencial. Vasco, concorda com esta perspectiva da Manuela, de que temos aqui um potencial enorme em África? Concordo. Eu nem passei pela AgroGés, fui direto do ISA quase para a África. Então, não, concordo, mas se calhar sou suspeito. Não, eu acho que se calhar, voltando aos desafios e depois falar das oportunidades, e gostava também de dar aqui alguns exemplos concretos, também sem dizer muitos nomes, mas dessas tendências de potencial colaboração. Mas eu acho que é assim, há desafios no acesso à terra, existem desafios grandes na criação de talento, não é? De termos mão de obra especializada para poder gerir os negócios de forma eficiente. Existem desafios ao financiamento, naturalmente, as condições macroeconómicas destes países não dão moedas estáveis e taxas de juros sustentáveis, isso é sabido por todos, mas acho que é aqui que é importante repisar a importância do IFC na mitigação destes riscos. Esse é o nosso mandato, investir para desenvolver, e eu acho que o IFC e o Banco Mundial também pode apoiar em alguns investimentos de base. O Banco Mundial complementa o trabalho do IFC através de apoio ao investimento público, se calhar em infraestruturas, em transmissão de conhecimento, portanto, criar ali uma âncora para que depois o setor privado tenha maiores facilidades para investir. Mas nós apoiamos muitas empresas, por exemplo, no acesso à terra, na harmonização dos investimentos agrícolas com as comunidades envolventes, que depois é fundamental não só por razões éticas e para nós abrirmos os cordões à nossa bolsa, porque temos os nossos performance standards, mas para depois também os produtos serem vendíveis e pelo menos vendíveis nos mercados europeus e norte-americanos, etc. Portanto, nós podemos apoiar muito no ambiente social dos projetos, podemos apoiar muito no desenvolvimento de projetos, na adaptação de projetos que se calhar trazem boas práticas, melhores práticas tecnológicas à realidade dos países locais, e em alguns casos, em alguns dos mercados, até podemos apoiar com alguma concessionalidade nas finanças, dependendo do impacto. Eu gostaria só de realçar aqui, pondo alguns exemplos concretos da cooperação intra-espaço lusófono que nós já vemos, para além da Embrapa, que de ser um recurso de conhecimento fundamental que aplica a Angola e a Moçambique, estão extremamente ativos em Angola e também, de certa forma, em Moçambique. Nós já vimos alguns investimentos, por exemplo, empresas do setor do caju, que começaram no Brasil e estão a investir na Guiné-Bissau, começaram em Moçambique e estão a investir na Guiné-Bissau. Vimos esses dois fluxos, que é bastante interessante, até num mercado que é desafiante como a Guiné. Vemos empresas do retalho que começam a originar em Angola e a pensar em exportar para Cabo Verde, ou seja, exportações angolanas para Cabo Verde, aproveitando justamente essas eficiências logísticas e esses conhecimentos dos mercados. Vemos empresas do algodão a fazerem alguma transmissão de conhecimentos para Angola. Vemos empresas florestais também a serem requeridos o seu apoio, de empresas florestais que operam em Moçambique, em Portugal também, no mercado angolano. Portanto,
vimos que isto é muito importante e a língua não é um pormenor e por trás da língua estão pessoas que têm maior facilidade de entendimento, então nós gostamos muito de fazer esse tipo de ponte e acho que temos conseguido e vamos continuar a fazê-lo. Eu só José queria aqui Carlos. acrescentar só duas coisinhas que me esqueci de dizer, importantes. Coisinhas muito rápidas. Rápidas. A exportação ultrapassa um bocadinho a questão cambial, porque se nós exportarmos para a Europa, estamos a receber em euros Dólar, euro. ou em dólares e, portanto, resolve um bocadinho a questão cambial. Portanto, se nós conseguimos pôr os países da África a exportar em euros ou em dólares, resolvemos o risco cambial, porque estamos a pôr em moeda forte. Isso é um ponto importante e isso resolve uma parte importante que é preciso referir. Portanto, isso é uma saída muito importante para os projetos deixarem de ter esse problema. Fica aqui E, portanto, fica aqui esse problema. Era outro ponto qualquer que eu já me esqueci, mas depois eu direi no fim. Mas eu não quero terminar este episódio sem antes saber o ponto de vista do José Carlos acerca dos maiores desafios e oportunidades existentes em Angola. Muitos desafios, tanto para Angola como para o ecossistema lusófono, como chamou, já foram aqui apresentados, né? A disponibilidade ou a capacidade de se financiar ainda é um deles, muitas das vezes porque o crédito sendo um tema muito formal e boa parte dos intervenientes no setor terem uma atividade muito informal em si, isso estabelece já uma barreira para acesso ao financiamento e muitos casos de grandes projetos haverá, em alguns casos, incapacidade até dos bancos locais de acompanharem a dimensão dos objetivos dos clientes. Há essa necessidade, sim, de haver mais espaço para a discussão direta dos produtores, dos empresários, para que sejam exploradas as potenciais sinergias no espaço lusófono. Ainda há uma grande dependência das iniciativas diplomáticas oficiais. Nesse campo, aí destacaria, se calhar, o esforço do governo do Brasil nos últimos tempos em tornar disponível, digamos assim, o conhecimento da Embrapa de forma mais abrangente para os países africanos, em particular os que falam português. Um bom exemplo disso é que em Angola, penso que nos últimos 18 meses, a Angola recebeu por 3 vezes o ministro brasileiro da Agricultura e existe aqui um grupo de empresários brasileiros que está a demonstrar algum interesse em concretizar oportunidades de investimento na produção em escala em Angola e, como fez referência também a Manuela, a oportunidade de exportação, a procura por produtos tropicais, em particular as frutas, na Europa tem estado a crescer de forma consistente, de norte a sul da Europa, desde as mangas, o abacate, a banana, ainda que existem fornecedores tradicionais que não sejam necessariamente os africanos, que já foram, existe essa possibilidade de alguma dessas culturas serem fornecidas em grande escala. No caso particular de Angola, existe um projeto a ser patrocinado por entidades europeias, em particular dos Países Baixos, que é para a produção e depois distribuição para a Europa de abacate, e é um modelo que simplesmente pode ser replicado por outras culturas, digamos assim, serve para testar a máquina e depois as mesmas regiões que produzem abacate podem produzir outro tipo de culturas, mas isso tudo é um grande, digamos assim, temos assim um grande plano, né? Mas naturalmente o sucesso dependerá sempre de conseguirmos ultrapassar a panóplia de desafios, né? E estamos aqui para isso. E assim chegamos ao fim deste episódio da AgroConnect. Não nos podemos ir embora sem antes agradecer a presença destes dois convidados aqui em estúdio, a Manuela Nina Jorge e também o Vasco Nunes. Mais longe
Lá em Angola temos José Carlos Costa. Muito obrigada pela clareza sobre este tema complexo. O financiamento é a ponte para a sustentabilidade que discutimos aqui. Este caminho leva-nos diretamente ao Global AgriForum, em Lisboa, no dia 1 de outubro deste ano, 2026. Obrigada por estar connosco. Voltamos em breve com mais perspectivas sobre a agricultura do futuro.